O verdadeiro objetivo de Galactus em Quarteto Fantástico Primeiros Passos parece ter sido finalmente revelado. Pois é isso mesmo, além de ir para a Terra com a intenção de devorá-la, o vilão terá uma razão ainda mais pessoal envolvendo a primeira família da Marvel. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar que o objetivo é esse, mas não apenas isso. Também vazou nos últimos dias a primeira cena do Doutor Destino de Robert Downey Jr. neste novo filme do Quarteto Fantástico. Muita gente está em dúvida se Victor Von Doom apareceria apenas em Avengers Doomsday ou seria introduzido já em Primeiros Passos e, pelo visto, finalmente temos uma resposta. Mas afinal, como que isso vai ser feito? Será que o Doutor Destino estará presente na trama do filme ou uma participação dele ficará guardada apenas para a cena pós-crédito? É exatamente isso que a gente vai descobrir nesse vídeo de hoje. Já chega nele então deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelage e vamos junto para mais um vídeo. O primeiro trailer desse novo filme do Quarteto Fantástico foi um verdadeiro sucesso e isso refletiu até muito dos números juntando todas as plataformas em que o teaser foi divulgado. Esse trailer atingiu a marca de 202 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas do seu lançamento. Essa marca já coloca ele no meio das maiores audiências entre os trailers do filme do gênero de super-heróis de todos os tempos. Até para feito de comparação, os trailers que fizeram mais view que esse dentro da Marvel Studios foram Deadpool e Wolverine, No Way Home e os últimos dois filmes dos Vingadores. Mesmo assim, a diferença ela não foi tão grande. Então a gente pode afirmar sem sombra de dúvida que essa primeira divulgação da Marvel foi muito bem positiva. E olha que a Marvel nem usou sua carta na manga, que é a possibilidade do Robert Downey Jr. como Doutor Destino estar dentro desse filme. Eles não instigaram isso dentro do trailer. Nesse caso eu nem tô tratando a participação dele como uma certeza absoluta, até porque existiriam possibilidades de nem sequer colocar ele dentro do trailer, mas ficar brincando com a presença dele dentro do próprio trailer, entendeu? É só a gente lembrar o que a própria Marvel fez lá em Homem-Aranha Longe de Casa, lá naquele trailer em que o Mistério falava para o Peter sobre o multiverso. Aquilo por si só foi mais do que o suficiente para fazer com que vários fãs imaginassem a possibilidade de a gente ter naquele filme os outros Homens-Aranhas vindo a aparecer. E mesmo que no final tudo era apenas bait, era tudo mentira, esse trabalho de marketing foi muito bem sucedido e refletiu na bilheteria. Tudo bem que no caso do Quarteto Fantástico Primeiros Passos é um pouco mais complicado, afinal estamos falando da presença de um personagem específico. Caso ele não estivesse no filme, realmente não teria como levantar isso no trailer. Mas aparentemente esse não é o caso do Doutor Destino, ele estará sim nesse novo filme do quarteto. Pelo menos foi isso que revelou o insider Jeff Snyder. E até para vocês que nunca ouviram falar do nome desse insider, ele foi simplesmente a primeira pessoa que divulgou que o Robert Downey Jr. voltaria ao MCU, mas não como Homem de Ferro, mas sim como o vilão do multiverso Doutor Destino. Então acho que a gente pode dizer que o cara é brabo demais e é uma fonte confiável. Jeff Snyder revelou que a introdução do Doutor Destino será já em Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Só que a bomba nem é essa, a bomba vem agora. A participação do vilão se dará em uma cena pós-crédito do filme. Embora ainda não haja detalhes sobre a cena, a gente está diante de um vazamento extremamente gigante, rapaziada. Afinal, a gente está falando de um filme que vai ser lançado na metade desse ano. Geralmente, a gente só tem detalhes sobre a cena pós-crédito no mês de lançamento do filme. Às vezes, até mesmo na semana em que o filme vai estar saindo. Mas pelo menos nesse caso, o Jeff Snyder já está afirmando que a cena depois dos créditos terá o Doutor Destino de Robert Downey Jr. O que, vamos combinar, faz todo sentido. Afinal, o Quarteto Fantástico Primeiros Passos será o último grande filme da Marvel antes do lançamento de Avengers Doomsday. Então essa será a última chance de introduzirem o vilão nos cinemas antes da aparição dele em Vingadores 5. Isso levando em conta que o personagem não vai fazer uma participação em um outro filme mais recente, como o filme do Capitão América. Caso ele não apareça nesse filme, aí sim, em Quarteto Fantástico Primeiros Passos, vai ser a primeira vez que a gente vai ver o Doutor Destino de Robert Downey Jr. A única dúvida que eu ainda fico é se colocar ele apenas na cena pós-crédito já seria o suficiente. A gente pode comparar com o que foi feito com Thanos, que foi um grande vilão lá nos últimos filmes dos Vingadores. Antes disso, ele já havia aparecido em pelo menos outras 3 produções. Primeiro vimos ele lá na cena pós-crédito do primeiro filme dos Vingadores em 2012. Depois ele volta a aparecer dentro da trama de Guardiões da Galáxia. E ainda vemos ele na cena pós-crédito de Vingadores A Era de Ultron. Isso sem falar na cena final de Thor Ragnarok, onde vemos a nave do Thanos surgindo bem na frente do
deus do trovão e o povo de Asgard. Então vejam que o Titã Louco, ele apareceu em várias pequenas partes de filmes até fazer a sua grande estreia como vilão. É por isso que pra mim colocar o Doutor Destino aparecendo só na cena pós-crédito do filme pode ser muito pouco. Eu acho que dá pra introduzir ele dentro da trama, pelo menos como Victor Von Doom, antes dele se tornar o vilão. Fazendo isso, aí sim, lá na cena final, nós veremos ele tomando um rumo que o levaria até os acontecimentos de Avengers Doomsday. É claro que por enquanto é um pouco difícil a gente ficar tentando prever de que forma isso pode fazer sentido dentro da trama. Nem mesmo no caso do Galactus, que é o vilão principal do filme, a gente tem tanta certeza de como ele será apresentado. Sabemos que na lógica, a sua vinda para a Terra seja na intenção apenas de devorá-la. Porém, acabou sendo divulgado uma sinopse sobre o filme que na última parte ela acabou me deixando refletindo bastante sobre o filme. E eu digo isso principalmente por conta de uma informação que foi dada por um outro insider. Bom, primeiro de tudo, vamos dar uma olhada nessa sinopse que eu tô falando. Tendo como cenário vibrante um mundo retrofuturista inspirado nos anos 60, o filme apresenta a primeira família da Marvel enquanto enfrenta os seus desafios mais assustadores até agora. Forçados a equilibrar os seus papéis como heróis com a força de seu vínculo familiar, eles devem defender a Terra de um voraz deus do espaço chamado Galactus e de seu enigmático Araldo, a surfista prateada. E se o plano de Galactus de devorar o planeta inteiro e todos nele não fosse o suficiente, de repente isso se torna muito pessoal. Fecha aspas. Vocês perceberam como a sinopse ela confirma que sim, o Galactus está indo lá pra Terra para devorar o planeta e tudo mais, só que vai acontecer alguma coisa que vai tornar tudo aquilo pessoal pro Galactus. Tudo bem que eu entendo que o conflito se tornar pessoal pode simplesmente significar que o Quarteto Fantástico vai conseguir atrapalhar os planos do vilão a ponto de irritar ele. Mas essa frase pode indicar uma outra razão do Galactus estar vindo pra Terra. Algo talvez relacionado à primeira família da Marvel. E tipo, o mais legal é que assim que veio essa dúvida na minha cabeça, eu fiquei tipo me perguntando, cara, o que pode ser isso? Tipo, quando tudo isso veio, logo em seguida apareceu um insider que pode ter dado a resposta para essa questão. No caso, eu tô me referindo ao Alex Perez do portal The Cosmic Circle, que acabou revelando algo muito interessante. Segundo ele, o Galactus terá conhecimento sobre os poderes de Franklin Richards e quer que o garoto reconstrua o seu universo. Pois é isso mesmo que vocês ouviram. A verdadeira razão do Galactus estar indo para a Terra, na verdade, não é apenas devorá-la, mas ele quer também o próprio Franklin Richards, o filho do Senhor Fantástico e da Mulher Invisível. Talvez seja até por isso que o Galactus lá no trailer estabeleceu aquela altura não tão grande dele. Afinal, o Galactus ele é extremamente gigantesco, só que lá a gente vê ele na altura, sei lá, de um Godzilla, entendeu? Talvez ele tenha feito isso justamente para poder pegar o Franklin e vazar com ele. Pra você que não tá ligado, nos quadrinhos, o Franklin Richards é um dos seres mais poderosos da Marvel. Ainda pequeno, ele conseguia projetar um universo inteiro como se fosse uma simples brincadeira. Então faz total sentido o Galactus ter esse interesse por ele. Embora ainda não esteja tão clara essa questão do vilão precisar que reconstrua o universo dele. Inclusive, eu até trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre um roteiro vazado, que nesse roteiro ele falava que o Galactus estava doente dentro desse filme. E talvez essa necessidade dele de pegar o Franklin Richards seja para revitalizar tudo. O vídeo que eu tô falando tá aqui nesse card que tá aparecendo aqui em cima. Depois dá uma olhada que o vídeo é muito interessante. De qualquer forma, o mais legal dessa informação é saber que de fato o filho do Reed Richards e da Sue Storm estará presente em Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Até porque, como eu tava falando antes, a gente não tá falando de qualquer personagem, a gente tá falando de um personagem extremamente poderoso. Então eu não vou me surpreender se ele for a chave pro que veremos em Avengers Doomsday. Até porque o Doutor Destino ainda precisa encontrar um jeito de adquirir poder o suficiente para dominar todo o multiverso. Nos quadrinhos ele consegue isso através dos Beyonders e da absorção dos poderes do Homem Molecular. Então pode ser que dentro do UCM eles encontrem uma forma de adaptar tudo isso, fazendo com que ele roube os poderes do Galactus ou até mesmo do Franklin Richards. Imagina só o quanto seria incrível a gente vendo o Doutor Destino do Robert Downey Jr. adquirindo esse poder de dominar todo o multiverso através de algum desses dois personagens. Esse já é um belo gancho para o que veríamos em Avengers Doomsday e até Guerras Secretas. Mas para descobrir isso, a gente vai primeiro esperar pelo lançamento de Quarteto Fantástico Primeiros Passos, que chegará às telonas em 25 de julho. E por enquanto eu quero saber a opinião de vocês sobre o que conversamos nesse vídeo de hoje. Gostou de saber que o Doutor Destino de Robert Downey Jr. pode ter a sua primeira cena em Quarteto Fantástico Primeiros Passos? E na sua opinião, é melhor colocar ele dentro da cena pós-crédito ou fazendo parte da trama desse filme? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui no campo dos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!